Tenho uma história para vocês, uma história sobre uma jornada que começa na Terra e termina em algum lugar muito pior. Era uma noite quente de verão quando Charlotte o viu pela primeira vez, assim como a máquina que o definia. Ela vagava pelos arredores da velha cidade, onde o asfalto rachado encontrava as estradas selvagens que levavam para fora da cidade e rumo ao desconhecido. Charlotte era uma sonhadora, alguém que ansiava por aventura, mesmo que a vida sempre a tivesse mantido presa ao chão. A moto era diferente de tudo o que ela já havia visto. Uma máquina que parecia vibrar com poder, seu cromo escuro reluzindo sobre a luz do luar como as escamas de uma serpente. Ela estava estacionada na beira da estrada, uma fera em repouso, esperando por algo ou alguém. Talvez seria Charlotte. Ela era a pessoa que a máquina estava esperando. Ao passar pela moto, Charlotte notou o homem ao lado dela. Ele era alto, sombrio, com um ar de mistério que o envolvia com um manto. Seus olhos frios e inquietantes se ergueram para encará-la e um sorriso lento e torto apareceu em seu rosto. A maneira como ele a observava a fez sentir um arrepio na espinha. Ela percebeu que ele falava sobre a moto como se fosse algo extraordinário, uma máquina que não apenas a levaria de um lugar a outro, mas que poderia transportá-la por algo mais, algo eterno. A voz dele era suave, mas carregava uma frieza quase palpável, como se ele falasse de algo além da vida. Charlotte, embora desconfortável, não conseguiu evitar a curiosidade. Ela olhou para a moto, sentindo que havia algo nela que ia além do que ela compreendia. Nunca tinha visto algo tão imponente, algo que lhe causasse uma sensação tão inquietante e ao mesmo tempo fascinante. Ele continuou, passando a mão pela moto com um gesto reverente, como se falasse de algo sagrado, mencionando que aquela máquina era capaz de levá-la para além do que ela conhecia, para um destino que transcendia o tempo, from here to eternity, daqui à eternidade. Ela ficou intrigada, seu coração acelerado por uma mistura de medo e excitação. Ele deu um passo para o lado, chamando-a com um gesto para que se aproximasse e a convidou a subir à moto, prometendo mostrar o que era sentir-se realmente livre. A tentação era grande demais para resistir. Sem pensar, Charlotte subiu na garupa da moto. O homem ligou o motor e o som que rugiu da máquina fez seu sangue gelar, mas de uma forma excitante e intoxicante. Era como o próprio som do coração da terra. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, o homem acelerou a moto e disparou pela estrada, o vento soprando seus cabelos para trás. Eles atravessaram as ruas silenciosas, saindo da cidade e entrando na floresta selvagem e indo além. Charlotte não falou, não podia. O ar estava carregado de algo escuro e perigoso. Mas ela se sentia viva de uma maneira que nunca havia sentido antes. Viva de um jeito que sabia que nunca mais sentiria novamente. Horas se passaram, ou talvez fossem minutos. O tempo parecia irrelevante naquela máquina. Tudo ao redor se tornava borrões de cores, as árvores como fantasmas de ambos os lados, a estrada serpenteando infinitamente à frente. A risada do homem, baixa e inquietante, ecoava em seus ouvidos enquanto eles corriam pela noite. Suas palavras eram quase um sussurro acima do rugido do motor, com uma voz cruel e tentadora, perguntando se ela se sentia bem ao deixar tudo para trás e não ter preocupações no mundo. Charlotte sentiu seu pulso acelerar, a sensação de voar, de escapar de todas as preocupações mundanas de sua vida, envolveu seu coração como uma videira, apertando até que ela mal pudesse respirar.
Mas então algo estranho aconteceu. Enquanto eles faziam uma curva acentuada, a estrada se contorcia de formas que não deveriam acontecer. As árvores pareciam se aproximar mais, seus galhos retorcidos arranhando o ar como mãos desesperadas tentando alcançar algo perdido. A própria estrada começou a mudar, tornando-se mais escura, mais fria. O vento mudou, trazendo um frio sobrenatural que gelava os ossos. O coração de Charlotte começou a bater descompassado, a emoção da jornada se transformando em pavor. Ela podia sentir agora, aquilo não era apenas uma estrada, e aquele não era apenas um homem. Havia algo mais ali, algo errado. E ela perguntou o que estava acontecendo, mas sua voz se perdeu no rugido do motor. O sorriso do homem nunca vacilou, dizendo que eles estavam apenas começando. E foi então que Charlotte percebeu que não havia como voltar atrás. A moto então fez uma curva brusca e vertiginosa que jogou Charlotte contra as costas do homem. Ela engasgou e o mundo girou ao seu redor como um carrossel de terror. A estrada sobre eles parecia desaparecer e antes que ela pudesse gritar, a terra se abriu à frente, um vasto e escuro abismo. A fera sobre eles rugiu mais alto, seu motor rugindo de fome enquanto eles mergulhavam em direção ao vazio negro. Mas eles não caíram. Em vez disso, avançaram direto para o coração do abismo, onde nenhuma luz podia alcançar. Charlotte sentiu-se girando, tudo o que ela conhecia, tudo em que ela acreditava, desmoronando, comovido ao seu redor. Com uma voz que ecoava como o som de milhares de vozes na escuridão, o homem disse a Charlotte que eles estavam na curva do diabo. O lugar para onde você vai, mas nunca retorna. A estrada que levava à eternidade e que, uma vez atravessada, não há volta. Charlotte gritou enquanto o mundo se torcia ao seu redor. Ela estendeu a mão para segurar qualquer coisa, mas não havia nada. Ela estava sem peso, presa em um pesadelo onde as regras do tempo e do espaço não se aplicavam. O rugido do motor ficou mais alto e a escuridão mais profunda. Então Charlotte ouviu a voz sibilante que não era do homem, um sussurro tão frio que congelava o sangue em suas veias. A voz sibilou que Charlotte era dele e da estrada, daquele momento até a eternidade. O coração de Charlotte parou. Ela tentou gritar, mas nenhum som saiu. Seu corpo tremia com o peso daquilo. O conhecimento de que ela havia cruzado um limiar que nunca poderia ser desfeito. Em um piscar de olhos, eles não estavam mais na estrada. Não estavam mais no mundo que ela conhecia. Charlotte estava em um lugar tão escuro que até seus próprios pensamentos pareciam desaparecer na escuridão. O homem estava ao lado dela, mas agora ele não era mais apenas um homem. Seus olhos ardiam com um fogo de outro mundo e sua pele brilhava como aço fundido. Ele havia se tornado algo monstruoso, algo muito mais antigo do que ela podia compreender. Com sua voz agora um rosnado, ele sussurrou que a jornada daquele momento até a eternidade paga com sangue, com almas. Aquele era o preço. Charlotte sentiu o frio mordendo sua pele, seu coração batendo mais devagar a cada segundo que passava. A realização a atingiu como um martelo no peito. Ela havia sido enganada. Aquilo não era liberdade. Não era uma aventura emocionante. Aquilo era uma jornada para o inferno mais profundo, uma da qual nenhuma alma jamais havia escapado. Com uma voz tremendo de terror, Charlotte, tarde demais, sussurrou que ela não sabia que aquele passeio seria dessa maneira, pois acreditava que ele iria apenas levá-la para uma inocente jornada.
O homem sorriu, e não era um simples sorriso. Era um rosnado cheio de malícia e fome, dizendo que ninguém sabe até que seja tarde demais. E agora ela fazia parte daquilo. Daqui à eternidade. From here to eternity. E assim, Charlotte foi perdida para a escuridão. A moto, o homem, a estrada tornaram-se um pesadelo. Uma história assombrosa passada em sussurros ao redor de fogueiras. A história de uma garota que cavalgou com o diabo e desapareceu na noite para nunca mais ser vista. Mas, às vezes, se você ouvir com atenção, quando o vento uivar de certo jeito, ainda pode ouvir o rugido do motor e uma voz do vento prometendo que, se você não tomar cuidado, você também pode ser levado em uma jornada from here to eternity. E lembre-se, viajantes, algumas jornadas nunca terminam. E espero que esta história lhe cause pelo menos um pouquinho de calafrio na espinha e o deixe com uma sensação tenebrosa do misterioso e do desconhecido. Se você tiver algum pedido de novas histórias para a próxima Noite dos Pesadelos, ou se houver um tema específico que gostaria para a próxima história, sinta-se à vontade de me informar nos comentários. Voltaram, né? Isso é tudo. Porém, existem muitas histórias arrepiantes para contar. Antes de sair, não esqueça, primeiro, se você não faz parte do Clã MacLeod, clica no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que essas histórias devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a trazer dos cantos mais sombrios da nossa realidade estas histórias. E em terceiro lugar, marque o ícone do sininho para que você possa ser notificado quando sair novas histórias. E até a próxima Noite dos Pesadelos. Que os antigos deuses possam guiar seu caminho. E cuidado com o que se esconde nas suas.